Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Nós vamos começar o programa de hoje trazendo a pergunta de Nadir Mari, de Sorocaba. Ela diz: é com muito respeito e carinho que venho hoje trazer uma sugestão para os atletas do nosso grupo, professores de ginástica e donos de academia. Eu também adoro fazer ginástica e caminhadas bem rápidas. Não faço corridas, pois está comprovado que correr acaba com os joelhos. Nunca fiz caminhadas rápidas, seja em parques ou na esteira elétrica sem ouvir alguma música. Eu colocava um CD de música do MPB, especialmente Vinícius de Moraes. Jamais ouvi rock porque sempre detestei, mas depois que comprei o CD de valsas do século XIX, eu estou usando somente ele e eu tenho a declarar a vocês que é simplesmente maravilhoso. Não só eu sinto vontade de correr, é muito mais do que isso. Eu sinto vontade de voar. E de vez em quando eu dou uma pirueta no ar. Abro os meus braços e grito para o céu tudo o que vem no meu coração. Viva, luz, amor, Deus! Eu sou Nadir Mari. Excelente sugestão, Nadir. Muito boa. Eu nunca suportei frequentar a academia de ginástica devido ao estilo de música adotado em todas elas. Insuportável. Certamente os frequentadores, mesmo não sendo místicos, gostariam de fazer exercícios ao som das maravilhosas valsas de Strauss. Talvez estranhassem a princípio, mas logo observariam o quanto essa música contribui para a harmonia e bem-estar interior. Fica aí a sugestão de Nadir Mari para aqueles que tenham autoridade e poder para fazer alguma mudança nesse sentido. A Karina nos escreveu de Niterói dizendo: bom dia, querido grupo de estudos e instrutores da Luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia. Existem entidades do desemprego? Ou entidades que levam a isso? Muito grata, Vitória na Luz de Deus, eu sou Karina. Karina e amigos, eu não tenho conhecimento de entidades de desemprego, mas eu sei que existem várias entidades que podem se beneficiar de uma pessoa que não consegue emprego. As entidades em geral querem desestabilizar a vida das pessoas para que elas percam a harmonia e o autocontrole. Assim, elas podem sugar as suas energias. Vamos ver alguns casos de entidades que se beneficiam com o desemprego. Existem entidades anti-fazer, anti-conclusão, anti-ação, anti-vitória. Existem entidades da raiva, a pessoa fica com raiva porque não consegue emprego. Entidades do suicídio, muita gente, dependendo da necessidade financeira, não consegue sustentar a família, não consegue resolver os problemas, acaba buscando o suicídio. É uma entidade que trabalha isso. Existe a entidade da loucura, da depressão, do medo. Eu não vou falar o nome dessas entidades nesse momento. Elas estão disponíveis no site para vocês. Mas existem, e elas colocam a pessoa em depressão. É uma razão para a depressão, não consigo emprego. É a imobilidade. Existe a entidade do álcool, que faz a pessoa recorrer ao álcool para vencer o problema do desemprego. Existe até a entidade de apostas, a Senhora da Sorte, que faz a pessoa acreditar que pode conseguir dinheiro de alguma outra forma. Existe a entidade do sentimentalismo, onde a pessoa tem pena de si mesma, onde ela chora, é um outro tipo de depressão, onde o choro é contínuo. Então, existem sim entidades do desemprego. Só que elas trabalham em várias áreas, porque o desemprego é realmente uma situação de inação, e isso é, digamos assim,
uma forma de tirar a liberdade dos filhos de Deus. E certamente a entidade do medo é uma daquelas que está mais arraigada com o desempregado, Paulo, porque ele fica inativo, ele fica parado, que é uma característica do medo, e não existe nada que o ser humano não possa fazer. Quando ele diz não posso, ele está dizendo não quero. Se ele não consegue aquele emprego que ele deseja, ele poderia conseguir outro, que fosse superior ou inferior, e isso conduziria a ele chegar à sua meta. Mas a pessoa fica parada, fica aflita e fica temerosa. E isso também, às vezes, acaba até atraindo a entidade da inveja, a entidade da preguiça, a entidade do choro, como você falou. Realmente é algo que a pessoa deveria considerar, e a melhor atitude seria atividade, fazer alguma coisa, mesmo que seja, como nós temos recomendado aqui muito, um trabalho voluntário, porque começa a movimentar a energia e acaba conduzindo a pessoa ao trabalho assalariado ou pago como ela gostaria. Maria Lúcia, veja que, na realidade, é aquela tal história, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a entidade que chega primeiro para trazer o medo ou é o medo que atrai a entidade? A questão é, se a pessoa buscar Deus e buscar cumprir o primeiro mandamento, conversar com Deus bastante mesmo, dedicar horas do seu dia, não a procurar um emprego, mas a conversar com Deus, acreditar que Deus pode resolver os problemas financeiros, então esse medo vai embora e as entidades vão para longe da pessoa. O que é necessário é a espiritualidade. Tem gente que reza muito para conseguir emprego, mas continua com padrões negativos de pensamento. Aí não adianta. Porque ela rezou, mas ela não entregou. Ela rezou, mas ela continua negativa, então ela atrai aquilo que ela está sentindo. Com certeza. É importante dedicar-se ao positivismo total, né? Tanto interior quanto exterior. Não só falar com Deus, mas trazer esse Deus para dentro de si. A Marili de Maceió, Maria Lúcia, mandou um e-mail dizendo o seguinte: boa tarde, Paulo, Maria Lúcia e queridos estudantes da luz de Deus que nunca falha. Maria Lúcia, no programa 96, você fala sobre alguns problemas com o sono. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre a apneia do sono, pois eu tenho um amigo que sofre desse mal e eu gostaria muito de ajudá-lo. Eu indiquei um médico homeopata para ele, mas eu gostaria de alguma forma ajudar mais. Desde já, eu sou grata pela sua resposta. Vitória sempre, eu sou Marili Soares. Querida Marili, eu não vou falar sobre apneia, mas eu vou falar sobre doença em geral. Recomende a seu amigo o livro de Louise Hay, Louisehay, cujo título é Você Pode Curar a Sua Vida. A autora mostra a cura das doenças que começam na alma e orienta a cura de uma forma muito simples. O leitor passa a compreender o que é a doença e como curar a si próprio. O leitor que praticar os exercícios deste livro passará a ter uma consciência da saúde e abundância que o universo está pronto para nos dar. Se você tem consciência de abundância e saúde, é isso que atrairá para si. Lembre-se da lei escrita em Isaías: assim como o homem sente em seu coração, assim ele é. O primeiro passo para curar qualquer mal, qualquer problema de saúde, é perdoar. Perdoar ao próximo e perdoar a si mesmo. O segundo passo é soltar os pesos que o homem tem o hábito de segurar em sua consciência. Peso de culpa, de tristeza, de mágoa, de ressentimento e muitos outros. Qual é o peso que você, querido ouvinte, está segurando neste momento? Resistência à mudança é um grande impedimento.
impedimento à saúde, impedimento à vitória e à alegria. A autocura requer boa vontade no sentido de desejar mudanças internas. É preciso mudar padrões arcaicos de crenças errôneas instaladas a nível subconsciente e inconsciente. O corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. O que se passa no corpo espiritual irá refletir no corpo físico. Por isso nós precisamos tanto das mudanças internas. Se queremos atingir o nível dos mestres, precisamos estar abertos e receptivos às mudanças. Nós crescemos com crenças que se tornam nossa resistência a mudanças. O homem tem o hábito de negar a necessidade de qualquer mudança. E isto é uma forma de resistência. Resistência é causa de dor, de sofrimento, de doença. Nós extraímos algumas frases do livro de Luiz e Rey que denotam resistência a mudanças. Veja se alguma destas se encaixa no seu vocabulário. Não existe nada errado comigo. Eu nada posso fazer para resolver este problema. Não estávamos dizendo há pouco que nós podemos fazer tudo? Continuando. Eu estava absolutamente certo a última vez. Que bem iria fazer esta mudança? Se eu ignorar isto, talvez o problema venha a desaparecer. Se você não se encontrou em nenhuma destas frases, certamente vai reconhecer na lista bem maior a seguir o medo escondido e disfarçado que impede nossa evolução espiritual. Diz Luiz e Rey que, de longe, a maior categoria de resistência é o medo. É o medo do desconhecido. Vejam isto, diz ela. Eu não estou pronto ainda. Eu posso falhar? Eles podem me rejeitar? O que os vizinhos pensariam? Eu temo dizer a meu marido ou a minha esposa: eu não sei o suficiente. Eu posso me machucar. Isto vai me custar caro. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho problema. Eu receio expressar meus sentimentos. Eu não quero falar sobre isso. Eu posso perder minha liberdade. Eu não confio em ninguém. É muito duro fazer isso. Eu não faria com perfeição. Eu posso perder meus amigos? Eu posso prejudicar a minha imagem? Eu não sou bom o suficiente? Eu não tenho dinheiro suficiente agora? Você reconhece alguma destas frases como a forma que você costuma pensar ou falar? Isto são formas de resistência. Luiz e Rey é magnífica para despertar no leitor a compreensão do processo de autocura. Vamos finalizar com o exercício de expansão de consciência dado por ela. Imagine que você está no litoral, contemplando a grandeza do oceano. Feche os olhos e imagine e sinta o oceano à sua frente. Então, abra bem os braços e diga em voz alta: eu estou aberto e receptivo a todo o bem e abundância do universo. Eu tenho certeza que a apneia do sono tem se tornado um problema nacional. Muita gente tem tido esse problema. Eu ouvi uma reportagem essa semana falando sobre isso. E nós sabemos que isso também está muito ligado ao excesso de peso. Talvez uma boa alimentação seja um caminho. E eu acho que se o seu amigo tem excesso de peso, esse é um caminho. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: boa tarde, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da Luz.
Maravilhoso o programa 95. Fiquei com umas dúvidas. As músicas reggae e disco também são dos caídos? E a música New Age, feita por Coscioli e Áureo Corrá? O que vocês têm a nos dizer delas? Vitória sempre, Renato. Renato, o reggae é uma música totalmente ligada à maconha. É a entidade da maconha em si. Essa entidade é totalmente anticristo. A maconha comprime a tristeza, ou seja, é uma falsa alegria que surge. A hora que essa tristeza vem à tona, ela impede toda a ação. A entidade da maconha atua ali na casa do Cristo nas 3 horas, bloqueando toda a capacidade que o indivíduo tem de comunhão com o seu Cristo interior. A comunhão interior da pessoa dentro de sua mente com o Cristo. Realmente a maconha é a anti-energia, e sendo anti-energia é anti-vida. Eu nada sei, Renato, sobre as músicas New Age, mas eu ouço o Áureo Corrá e eu sinto que é uma boa música, pelo menos aquelas que eu tenho dele. Eu até posso mandar para você mais tarde para você ver se é a mesma. Então não posso falar. O que eu sinto sobre as músicas é que você tem nas músicas as músicas que te elevam e as músicas que te derrubam. As músicas que fazem você acender e as músicas que apagam. As músicas que levam à sensualidade ou as músicas que levam à elevação de consciência. Então é muito complexo esse assunto. Realmente eu não sou o entendido do assunto de música para a gente poder realmente debater muito sobre isso. Individualmente falando deste ou daquele músico. A questão é que eu sinto que uma pessoa que decrete todo dia, se ela ouvir uma música ruim, ela logo vai sentir na sua própria aura, no seu próprio ser, que aquela música não está boa para ela. Nós precisamos trabalhar essa sensibilidade para que nosso Cristo interior possa nos mostrar se aquele som está sendo bom ou não. É o que eu posso te dizer sobre isso, Renan. O José Luiz de Londrina, Maria Lúcia, nos escreveu um e-mail com um pedido de urgência. Ele comenta o programa anterior. Ele diz: Maria Lúcia, eu estou com problemas de saúde muito sérios e eu entendi, ouvindo a sua aula sobre Anne Wigmore, no programa 102, que preciso mudar a minha alimentação com urgência. Eu acredito que a alimentação crua pode me ajudar muito por conter tanta vitalidade. Como posso cultivar a grama de trigo em minha casa? E os brotos de cereais? Você poderia ser mais específica e mandar a receita para nós? Eu sou José Luiz, de Londrina. Meu caro José Luiz, comece a mudança alimentar gradativamente. Primeiro, adote os sucos recomendados no programa anterior. Em seguida, aprenda a cultivar brotos, germinar grãos e plantar a grama de trigo. Nós enviamos a todos vocês e-mail contendo toda a orientação a esse respeito. Não é difícil não, é bem simples. Depois que houverem incorporado os brotos às suas saladas, então será a hora para aprender receitas diferentes, sofisticadas de comida crua. Isto só para variar. Uma delas é o tradicional hummus. O hummus pode ser feito perfeitamente com broto de grão de bico. Coloque o grão de bico lavado de molho por 8 horas. Escorra a água e mantenha o grão em um vidro úmido, ou seja, os grãos úmidos dentro do vidro, depois das 8 horas. Cobre o vidro com gaze, para assim evitar que entre algum bichinho, e coloque esse vidro num local um pouco mais escuro. Lave esses grãos de manhã e à noite e escorra bem a água. Mais ou menos uns 2 dias, ou no máximo 3, já estará pronto, porque assim que surgir uma pequena haste, o grão de bico germinado pode ser usado. Tanto pode ser misturado na alface, nas saladas bem temperadas, fica bem gostoso. Ou pode-se também fazer a receita que a gente vai dar a seguir.
Outro dia eu deixei mais tempo para ver se aquela haste crescia mais e o que aconteceu foi que ficou amargo. E eu fiz o hummus e ficou bem amargo. Então, uma pequena hastezinha já é suficiente para você comer ou colocar na receita. Você pode fazer o hummus com broto de grão de bico, usando a mesma receita comum que se faz com o grão cozido. Hummus, para quem não sabe, é um prato libanês, que acompanha o tabule, as saladas, e pode ser também passado na broa, fica muito gostoso para substituir a manteiga. Modo de fazer: coloque no liquidificador broto de grão de bico, água o suficiente para tornar cremoso, para poder bater bem com facilidade, sal a gosto, limão até sentir o sabor deste no creme. Tahine a gosto, mas com fartura. O tahine que dá aquele sabor delicioso no hummus. A receita original vai 1 grão de alho, mas a gente não tem usado. Bata bem no liquidificador. Tem que ser bem batido mesmo. O hummus dura vários dias na geladeira. E nós precisamos desse tipo de receitas porque os cereais são indispensáveis para quem não come carne. A Ingrid, de Curitiba, nos enviou uma reportagem da revista Super Interessante do quadro Super Polêmica, Ideias que Desafiam o Senso Comum, edição 184 de janeiro de 2003, página 86. O título é Remédios são venenos. Abre aspas. A humanidade vem sendo enganada há milhares de anos por feiticeiros, curandeiros e charlatões com suas poções, extratos, pílulas e outros métodos de cura. A ideia de que algo exterior ao organismo pode curar uma doença revela todo o desconhecimento sobre a natureza da saúde. Os remédios usados por curandeiros e pela medicina tradicional não passam de ilusões. A razão é simples. O princípio de que os remédios curam é falso. Remédios não curam ninguém, só adoecem. E as doenças não deveriam ser curadas porque são a própria cura, já que a recuperação da saúde é um processo fisiológico natural que não pode ser substituído por qualquer meio externo. Curar-se é tão natural quanto a reprodução, a digestão e o crescimento. O que se convencionou chamar de doença, tal como a febre, a dor, a inflamação e a infecção, é, na maioria das vezes, um processo de eliminação de toxinas e de reparação realizado pelo organismo para recuperar a saúde. O processo de cura é sempre desagradável, e isso é perfeito e natural. Não podemos ser recompensados pelos nossos erros. Quando alguém respira o ar poluído, come alimento impróprio, ingere álcool, remédios, fica irritado, preocupado, ou seja, ataca sua saúde, certamente adoecerá. Após semanas, meses ou anos, os resultados serão reumatismos, infecções, câncer, etc. Ninguém adoece sem motivo. Se há um efeito, há uma causa. E a causa é sempre um ambiente inadequado à vida e a maus hábitos. Ora, quando se procura curar por meio de um remédio, se está tentando eliminar os sintomas sem eliminar a causa. É uma tentativa charlatanesca de anular a lei da causa e efeito. Se alguém ingeriu álcool e está bêbado, somente parando de ingerir álcool poderá curar-se. Os remédios apenas suprimem o sintoma. A reação orgânica benéfica de autocura. Os remédios contêm princípios ativos que, na verdade, são venenos ativos. Provocam efeitos colaterais e reações adversas que são sinais de envenenamento. Tudo o que não é alimento é veneno. Se queremos sobreviver e ter saúde, devemos somente ingerir alimentos e não remédios.
O que o organismo não pode digerir e assimilar precisa ser eliminado. Quando algumas dessas substâncias se combinam quimicamente com as células, essas terminam morrendo. Todos os remédios, sem exceção, são venenos. A grande maioria das doenças modernas são doenças iatrogênicas, isto é, frutos da ingestão de remédios que aparecem anos após o tratamento com essas substâncias. Os remédios fazem tão mal às pessoas saudáveis quanto fazem aos doentes, já que as mesmas leis válidas para uma pessoa saudável também valem para as doentes. Eles não deixam de ser venenos simplesmente porque foram receitados e sempre fazem mal, não importa a quantidade. Quando alguém diz que o remédio atua sobre o organismo, não entende que, na verdade, ele não está curando ninguém. Esses efeitos são decorrentes da reação do corpo a essas substâncias. Não é o remédio que é anti-inflamatório ou anticancerígeno. Quem inflama e desinflama, quem produz um tumor e reabsorve esse tumor é o organismo. O corpo não é suicida. Ele faz o melhor para manter a vida e a saúde. Tomar remédio para eliminar um sintoma é interromper o processo natural e saudável de cura que mais tarde o organismo precisará retomar. As mortes, com sofrimento, decorrem da prática de drogar o doente. A velha e confiável aspirina é um veneno mortal e está proibida na Inglaterra para quem tem até 16 anos. Já destruiu a saúde de milhares de crianças em todo o mundo. O interferon, que na década de 80 era anunciado como a cura do câncer, foi mais um fracasso. A talidomida, testada por mais de 3 anos, aleijou milhares de pessoas. Isso para não falar dos antibióticos, que acabam com nossa imunidade e, como diz o próprio nome, são antivida. A maioria dos remédios que estavam em uso há 20 anos já não são usados porque são ineficientes. Não há esperança de que a cura de algumas doenças apareça dos remédios. A saúde não é fruto de remédios, vacinas ou qualquer outra substância externa ao corpo. Ela é fruto de bons hábitos de vida e de um ambiente amigável. Os remédios geram muita riqueza para os seus fabricantes, mas escravizam e matam os seus usuários. Nada substitui o poder curativo exclusivo do organismo. Os remédios são a herança tardia dos caldeirões dos feiticeiros e curandeiros disfarçada de prática científica. Fecha aspas. Maria Lúcia Lígia de Taubaté nos escreveu dizendo: Olá, Maria Lúcia, eu tenho um pouco de conhecimento da Grande Fraternidade Branca, já li muitos livros sobre o assunto. Li quase todos os livros de Saint-Germain e foi aí que me interessei e comecei a estudar. Já obtive muitas respostas praticando os decretos da chama violeta, inclusive. E foi por isso que tudo começou na minha vida. Meu filho era dependente de drogas, que chegou a ter 18 overdoses, onde eu o socorri. Internei-o em clínicas para tratamentos, mas nada deu resultados. Foi numa dessas noites que conheci o livro A Alquimia de Saint-Germain e me apaixonei por este mestre. Comecei então a ler todos os livros que conseguia dele e comecei a praticar os decretos da chama violeta. Minha vida começou a mudar radicalmente em tudo, mas o mais importante é que eu fazia e faço ainda decretos da chama violeta para o meu filho e falava com o eu superior dele. E esse menino foi mudando muito. Hoje, depois de 9 anos que comecei a usar os decretos, meu filho se casou, tem 2 filhos maravilhosos, uma menina de 8 anos e um menino de 6, voltou a estudar, está trabalhando num ótimo emprego, já comprou seu carro, sua casa, está fazendo faculdade, enfim, se transformou totalmente. Drogas, nunca mais. Hoje, ele é um marido e um pai maravilhoso. Então, Maria Lúcia, tudo isso que pratiquei e que ainda pratico é só com ensinamentos que busquei em livros e na internet. E que fui praticando e que deu certo. Agora,
Muitas pessoas que me conhecem e sabem de todas as transformações que eu conquistei na minha vida, me pedem para fazer um grupo de estudos e orações e procurar passar aquilo que aprendi. Mas eu tenho medo de não estar preparada para isso. Sinto que preciso estudar muito ainda. Por isso, estou pedindo ajuda a vocês. Para iniciar, eu quero ler o livro Razão de Viver. Muita luz e muita paz a todos vocês. Um abraço, Lígia. Lígia, querida, parabéns por essa vitória maravilhosa com seu filho. Você tirou uma alma da cruz. Esta técnica de falar com o eu superior da pessoa é ótima e realmente contribui muito para o sucesso de um trabalho espiritual juntamente com a chama violeta. Dessa forma, podemos transmitir coragem, fé, esperança e amor. O amor é uma energia curativa. Lígia, você está, sim, preparada para iniciar um grupo. Você tem o que é mais importante: a fé fundamentada na experiência da lei cósmica. Você testou a lei e sabe que ela funciona. Você tem estudado bastante e quanto mais transmitir o conhecimento, mais espaço sobrará para você receber mais e maior compreensão dos mistérios de Deus. Quanto mais você transmitir, mais receberá. Você diz que não estudou o suficiente. O estudo é até o final da vida. Quanto mais você der de conhecimento, mais receberá. E você encontra em nosso site todo o material necessário para uma reunião em grupo. Siga em frente, que é muito fácil. Os mestres ajudam, os anjos ajudam. Eles só não podem fazer a parte física. Faça uma reunião semanal de 2h30, se possível, sendo 1 hora de comandos de luz, 30 a 40 minutos de aula e o restante tomando um chá e debatendo os ensinamentos. No princípio, é bom que todos decretem acompanhando os CDs para entrarem no ritmo e é muito importante que os participantes pratiquem o exercício da palavra sagrada em uníssono, porque em uníssono forma uma só taça para que os mestres possam derramar muita luz. As dúvidas que forem surgindo durante as reuniões poderão ser esclarecidas no programa. Você estará, assim, estabelecendo um foco de luz em sua cidade, por meio do qual os mestres poderão transmitir muita luz e muito karma coletivo poderá ser transmutado. Deixe o medo de lado, que você terá muitas vitórias. O Sérgio Teixeira de São Paulo nos escreveu dizendo: meus amados irmãos e professores dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, e todos os meus irmãos associados ao grupo. Eu tenho uma imensa alegria e muito me honra fazer parte deste maravilhoso grupo de estudos. Agradeço e sempre peço ao nosso Pai e Mãe Celestiais que dê a mesma oportunidade a respeito dos ensinamentos dos mestres ascensos a todos os seus filhos, nossos irmãos, como está dando para mim nesta existência. Desculpem, mas eu sempre vou parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo em todos os programas e o que sinto no fundo da minha alma é que este trabalho é muito bem organizado e realizado por vocês com muito amor, carinho e muita dedicação. Eu sei que vocês, Paulo e Maria Lúcia, disseram em um programa bem anterior para mudarmos a palavra obrigado para agradecido, grato, etc. Mas deixem-me dizer desta vez muito obrigado por tudo o que já aprendi. Devo ao meu querido Santo Cristo pessoal e a vocês a oportunidade de aprender os ensinamentos dos mestres ascensos através dos programas e dos livros de Mark e Elizabeth Clare Croft e de ser o que eu sou hoje, ainda que só tenho 52 anos. Que o nosso magnífico Pai e Mãe Celestiais
lhes deem cada vez mais luz e conhecimento, para que vocês continuem a nos brindar e a nos ensinar a desvendar os mistérios do verdadeiro caminho da alma, que é a volta para o lar junto ao Pai. Mas chega de bajulação. Ele dá uma risadinha aqui. Meus irmãos, que maravilhoso poder chamá-los assim. Eu tenho umas dúvidas. Pergunto: são os senhores do karma que determinam a reencarnação dos espíritos sem luz e sem alma neste planeta? Citando como exemplo, foram eles que determinaram as reencarnações das mulheres amazonas, comentado no programa 90, e que até hoje encabeçam movimentos feministas e são a favor do lesbianismo, etc., nesta oitava? O que entendi na minha ignorância é que estamos no meio a meio, empatados, quer dizer, aproximadamente X bilhões de seres de luz e o mesmo número de seres sem luz e sem alma, encarnados e desencarnados neste planeta. Eu não entendo como esta lei funciona. Será que é por causa da lei cósmica? Poderia me explicar mais sobre esta lei? Há limitações para esta lei cósmica? Poderiam citar quais? Eu digo isto porque os mestres também ficam limitados por causa da lei do karma, como nos disse o mestre do terceiro raio, Paulo Veneziano, no livro Os Senhores dos Sete Raios. Vocês poderiam explanar mais sobre esta lei do karma? Fico muito grato, um grande abraço e que Deus os abençoe sempre na luz. Vitória sempre, eu sou Sérgio Teixeira, São Paulo. Sabe, Sérgio, no caso das mulheres amazonas, elas não são de origem maligna, elas apenas caíram. E existe um tempo para que elas se levantem. Este tempo só Deus conhece, ninguém mais sabe qual é o tempo que uma alma tem para se reerguer. Por outro lado, a reencarnação daqueles que já foram longe demais, sempre encarnando para atuar contra a vida, é necessária para que os filhos da luz, que estão buscando a luz, possam pedir o julgamento divino sobre eles. Este teste pelo qual nós passamos requer que os filhos da luz empunhem a espada de São Miguel e peçam o julgamento diariamente. Eu uma vez já comentei aqui que existem X anjos caídos que foram deixados na terra, que foram expulsos do céu, e que para cada anjo caído existe um anjo de Deus encarnado na terra. Mas nós nunca ensinamos aqui que existe o mesmo número de almas sem luz para o número de almas com luz. Eu entendo que existem mais filhos da luz encarnados na terra do que seres sem luz. O que acontece é que existem muitos filhos da luz que não estão mantendo a chama no seu coração. Esse equilíbrio que foi comentado foi apenas dos anjos, não das almas. Tá? Vamos então falar mais sobre o karma. Na Pérola de Sabedoria, volume 3, número 48, um ditado de Jesus Cristo dado ao mensageiro Mark Prophet em 1960, ele diz, abre aspas, e não fui eu quem disse que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados? E não fui eu quem declarou que nem mesmo um pardal cai ao solo sem a concordância com a vontade de Deus Pai, a presença eu sou? Assim, todos os chamados acidentes são, sem exceção, as ações da lei de causa e efeito, e esta é a lei do karma, e um dia vocês vão entender que este é um instrumento de sua libertação da escravidão. Fecha aspas. É por isso, Sérgio, que nós não podemos julgar, pois não temos a visão de Deus. Ele sim sabe o porquê das coisas. Mas nós podemos e devemos sim chamar pelo julgamento de Deus onde quer que nós encontremos a desordem, a decadência, as ações pró-morte e principalmente quando vemos alguém atuando contra o livre-arbítrio de quem quer que seja. E esta invocação de pedido de julgamento precisa ser feita com amor, sem qualquer sentimento de revanche ou de poder. O pedido de julgamento é tão importante que, se não for feito, mesmo sabendo o que é necessário fazer, então estamos sendo coniventes. Sexta-feira passada eu estava vendo um jornal da noite na Globo, e era tarde e eu estava quase indo para a cama dormir. E quando eu vi, amigos, uma cena que claramente exigia um pedido de julgamento, eu estava cansado, mas eu puxei as minhas forças que eu já não tinha,
e pedi a intercessão divina sobre aqueles criminosos. Invoquei o julgamento divino imediatamente e fiquei tranquilo. Fiz a minha parte. Assim vejam, amigos, que Deus julga, mas Ele precisa que sejamos o impulso inicial para que o julgamento aconteça. Precisamos ser a palavra que leva o acontecido diretamente para o éter divino. Só então a roda gira e o mal será então finalmente condenado, de acordo com a vontade de Deus. Então vejam que este nascimento e renascimento do mal na Terra tem dois lados. Não podemos ficar aqui pensando por que Deus permite que eles venham para a Terra. Ele permite porque todo o planeta e tudo o que acontece aqui é responsabilidade de todos nós. Deus espera que nós façamos o pedido de julgamento na Terra assim como Deus fez no céu. É embaixo assim como é em cima. É assim que tem que ser. E se não está sendo, precisa ser o quanto antes. Está escrito, Jesus disse, eu vim não para julgar, mas para que a semente da maldade possa ser destruída. Então é bem isso que o Paulo falou. Nós não temos que julgar, porque quando Jesus diz eu, ele está falando eu, o Cristo. O Cristo em nós veio para que a semente da maldade possa ser destruída. E a maldade está aí para que os filhos de Deus possam vencê-la, possam ultrapassar, possam dissolver a maldade. Pelo poder da luz, pelo poder do amor, com os anjos, com os arcanjos, com o Espírito Santo. Porque através desse julgamento de amor divino, muitos se salvam. E também a maldade reencarna para que o Filho de Deus possa transmutar e queimar e resgatar seu karma com eles. Na Pérola de Sabedoria, volume 32, número 28, Elizabeth Klaproth, em julho de 1989, diz o seguinte, abre aspas, sim, por esta lei do círculo, que é a lei do karma, a luz, a energia, a consciência de Deus que nós livremente recebemos e damos livremente, retorna para nós ao nível desses chakras, que foram um instrumento de nossas criações, produzindo o mesmo equilíbrio ou desequilíbrio que enviamos para fora. Então, o que todo mundo vê no espelho, incluindo o seu próprio ser, é o produto do uso do seu próprio livre-arbítrio, ou má utilização desta energia de Deus. Fecha aspas. Nós, amigos, recomendamos a vocês a leitura dos livros Reencarnação, o Elo Perdido do Cristianismo, da editora Nova Era, e o livro Karma e Reencarnação, da coleção Espiritualidade Prática, da editora Bestseller, livros de Elizabeth Klaproth. Eu vou ler um trecho desses livros para que vocês vejam que maravilha de ensinamento e, quem sabe, se empolguem em adquirir esses livros e estudá-los, porque realmente tem muito ensinamento. Abre aspas. Se a reencarnação não for verdade e nós tivéssemos apenas uma vida para viver, então a coisa mais justa a fazer seria dar a todos um mesmo começo. Se duas pessoas estivessem disputando uma corrida, seria justo a uma delas ter de começar no ponto de partida e a outra na linha de chegada? Não, é claro que não, mas esta é a maneira que parece acontecer às vezes. Se existisse apenas uma vida, então todos deveriam receber um começo igual e, por conseguinte, justo. E, por exemplo, uma criança que nasceu de pais terríveis numa vizinhança horrível e outra criança que nasce com pais maravilhosos e num ambiente lindo. Uma criança é severamente maltratada por seus pais, junta-se a uma gangue no gueto em que mora e tem uma morte violenta em idade ainda jovem. A outra criança é amada, recebe excelente educação e é espiritualmente orientada. Essa criança tem uma vida longa, feliz e produtiva e experimenta um enorme crescimento pessoal. Como alguém pode esperar que a criança maltratada chegue ao paraíso se ela nunca recebeu o que precisava para chegar até lá? Por que uma criança foi extremamente maltratada e a outra grandemente amada? A doutrina da reencarnação pode oferecer a resposta. Talvez a criança que foi grandemente maltratada tenha maltratado seus próprios filhos em uma vida anterior. Nessa vida, ele teve de experimentar o inferno em que suas crianças passaram, para que ele possa ver como eles se sentiram quando ele as maltratou.
Reencarnação é o sistema mais misericordioso, porque dá à criança abusada outra chance, outra vida para receber o amor, nutrição e a educação que precisa e nunca recebeu. E dá ao ofensor a oportunidade de aprender com seus erros e mudar sua atitude. Outra injustiça de nascimento, a qual a reencarnação explica, é a saúde física diferente. Por que uma criança nasce saudável e forte e a outra com uma limitação física? Se tivéssemos somente uma vida, não seria justo para todos nascermos com as mesmas condições de saúde? Por que alguns têm de viver uma vida inteira com alguma limitação física ou mentalmente retardados? Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe por que um homem nasceu cego, acreditando que poderia ser por culpa do homem, que ele deveria ter feito alguma coisa antes de nascer, provavelmente em uma vida prévia, para merecer ter nascido cego. Reencarnação e karma provém uma resposta para a questão do porquê que existem injustiças de saúde ao nascer. Alguns nascem com incapacidades que causaram a outrem em uma vida anterior. Tendo a mesma incapacidade, eles aprendem como foi para outra pessoa a quem causaram danos físicos, assim não vão querer fazê-lo novamente. Reencarnação e karma não explicam apenas as injustiças de nascimento, mas também explicam o porquê das coisas ruins ocorrerem durante a vida de alguém que não parecem merecidas. As pessoas perguntam por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Existe um livro cujo título é esta pergunta. A resposta a esta questão é que este é o seu karma. Karma é a lei de causa e efeito. Nós colhemos o que semeamos. Gálatas 6.7. Nem sempre, entretanto, nós colhemos o que plantamos durante a mesma vida. Aqueles que vivem pela espada nem sempre morrem pela espada na mesma vida em que tiraram a vida de outrem. Quando nosso karma, tanto positivo quanto negativo, não retorna a nós durante a vida em que foi criado, retornará em uma vida futura. Esta é a razão pela qual acontecem coisas ruins para pessoas boas. Quando alguma coisa trágica acontece a pessoas que não parecem merecer, como acidentes mutiladores ou morte, pode ser o retorno do karma sobre eles. Parece injusto somente porque nós não vemos a causa kármica, o que eles semearam ou agiram errado em uma vida passada. Karma nunca tem intenção de castigar, apenas de educar. Sócrates disse, abre aspas, o homem tem de sofrer para se tornar sábio. Fecha aspas. Karma significa que precisamos ter total responsabilidade por qualquer coisa que nos aconteça. Não podemos culpar os outros ou a Deus. Não podemos dizer que nunca fizemos nada para merecer isto, que é injusto, que é incorreto. A lei do karma mostra-nos que não há injustiça em qualquer lugar do universo. Se alguma coisa nos acontecer que nos pareça imerecida e injusta, pode ser que a causa seja o resultado de nossas ações em uma vida passada. Sabendo disso, não devemos nos tornar críticos e supor que quando alguma coisa de ruim acontece com alguém, que isto deva significar que fizeram algo negativo numa vida passada, ou sentirmos-nos culpados se algo de ruim nos acontecer. Algumas vezes, algumas pessoas têm vidas mais difíceis que outras, não porque são piores do que as outras, mas porque escolheram equilibrar mais karma do que as outras nesta vida. Elas podem querer resgatar mais karma, equilibrando o karma de muitas vidas em uma única vida. Também pode ser que elas sofram porque, como Jesus e alguns dos grandes santos, escolheram ajudar a equilibrar o karma da humanidade. Ou talvez as razões para estarem tendo problemas difíceis seja porque, como aconteceu com Jó, sua fé, paciência, perseverança e forças estejam sendo testadas. A doutrina da reencarnação e do karma faz mais sentido do que o sistema de crenças que temos hoje. Jesus disse em Mateus 5.48, abre aspas, sejam vocês então perfeitos, assim como o seu Pai que está no céu é perfeito. Fecha aspas. Se quisermos ir para o céu para estar com o nosso Pai, precisamos nos tornar como nosso Pai que é perfeito.
Se tivermos somente uma vida, o que acontece com o bebê ou qualquer um que morra na juventude? Eles não tiveram o tempo que necessitavam para crescer, amadurecer e autoaperfeiçoar-se. Além disso, aqueles que morrem antes de se tornarem adultos não envelheceram o suficiente para tomar decisões adultas e, portanto, não têm idade suficiente para serem responsáveis por seus atos, que determinariam se iriam para o céu ou para o inferno. Mesmo aqueles que chegam à maturidade não têm tempo suficiente para se aperfeiçoar, o ego humano nunca poderá ser perfeito. Aperfeiçoar-se a si mesmo é finalmente tornar-se a sua elevada divina presença, eu sou, que já é perfeito. Quantas pessoas você conhece que são como Jesus e os santos e que preenchem os critérios da perfeição? A vida é uma sala de aula. Cada vida é como um ano ou um grau na escola. Da mesma forma que você não espera um aluno do jardim de infância de 5 anos de idade aprendendo tudo o que precisa saber para graduar-se em um curso superior e obter um PhD, você não pode esperar que alguém aprenda tudo o que precisa em uma só vida. As crenças na pré-existência e reencarnação já foram parte do cristianismo e eu creio que deveriam ser novamente. Existem evidências suficientes e há bons motivos para isso. A verdade eventualmente prevalecerá. Se você ainda não acredita em reencarnação, então não se preocupe, pois você terá uma nova chance em sua próxima encarnação. Fechou com chave de ouro, hein, Maria Lúcia? Fecha aspas. Bem, Sérgio, eu gostaria de reforçar que as decisões do Conselho do Karma são todas fundamentadas na lei do Karma. Eles são serventes de Deus e atendem para que a humanidade possa cumprir esta lei. Agora, se você quer compreender mais profundamente esta lei tão complexa, que é realmente muito profunda e variável, faça o que a gente já tem recomendado aqui para compreender bem qualquer mistério. Sempre que você estiver lendo um livro, anote, escreva ou digite tudo o que você ler sobre a lei do karma. O fato de escrever já traz maior compreensão, já obriga você a estar meditando sobre aquilo. E você terá em breve uma aula sua que você escreveu daquilo tudo que foi importante para você relacionado a essa lei do karma que você deseja compreender melhor. E é muito importante que compreenda mesmo. Depois converse com a sua presença eu sou. Discuta com ela a lei do karma. Mas isto, porque é assim? Não estou compreendendo, me ajude a entender. Fale com ela, pergunte e a resposta virá, de uma forma ou de outra. Volta e meia isso acontece comigo, parecido com o que Maria Lúcia falou, mas eu quero colocar aqui porque é uma outra visão da mesma coisa. Às vezes alguém me faz uma pergunta e eu penso, ai meu Deus, eu não sei bem responder isso aí, eu não sei isso. Aliás, eu não sei nem onde procurar essa resposta. E eu coloco aquela pergunta ali, aquele e-mail, coloco uma cor diferente no e-mail para que eu possa olhar para ele todos os dias e eu respondo para a pessoa, estou pesquisando. Aliás, eu tenho 2 casos assim em andamento hoje. E é impressionante como as respostas vêm. Vêm em uma semana, ou 2, ou 3, chega uma hora eu tenho a resposta. Então, o simples fato de você estar olhando para Deus, olhando para um mestre, ascenso, e com aquela pergunta em questão, assim como os nossos estudantes estão nos enviando perguntas que muitas vezes nós não sabemos e aí eles estão do outro lado esperando, a simples expectativa traz essa resposta uma hora ou outra, desde que não haja dúvidas, que haja uma expectativa positiva esperando. Então é uma outra forma de ver isso que você está falando, né, Maria Lúcia? É verdade. Os mestres não nos deixam sem resposta. A presença eu sou não nos deixa sem resposta. Então, se você faz anotações como Maria Lúcia está dizendo, você está mostrando para o mestre que a tua atenção está voltada para aquele assunto. E o mestre pensa, maravilha, agora eu tenho uma polaridade, né, abrindo as portas da mente deste estudante para tal assunto. E eu vou preenchê-lo com essas respostas que ele busca, e muito mais. Porque o mestre nos brinda com muitas e muitas novidades. Nesse caso ele é ômega
E o mestre Alfa ali derramando aquela luz. Por quê? Para que os mestres possam atuar aqui no planeta, atuar em nossa vida, nós temos que estar receptivos. Nós precisamos ser a taça para que eles derramem o conhecimento. E quando você entende, compreende, aquela luz que você magnetizou irá iluminar para outros a seu redor. É muito importante escrever, porque isso ajuda. Aquilo é o material que você tem, a comprovação, e você lê e relê aquilo, e o conhecimento vai entrando. Bom, nós vamos então terminar o programa com um depoimento da nossa querida Nadir Mari, um depoimento maravilhoso que eu acho que vai dar muita força para todos vocês. E também com uma invocação para as chuvas do Nordeste que Maria Lúcia preparou para nós. Vamos ao e-mail então de Nadir Mari, lá de Sorocaba, São Paulo. Queridos amigos, eu tenho um fato maravilhoso para contar para vocês. Esta semana, logo depois que acabei de fazer com o Renato os comandos de luz pelo Skype, ao passar pela porta de entrada na minha casa, eu vi no chão um envelope da Karina. Querida irmãzinha, que lindo presente, muitas graças para você. Então, fui colocar o meu presente no altar e em seguida fui levar o meu cachorro para tomar banho na loja Pet, aqui do bairro. Estava muito leve, muito feliz, graças a Deus e a vocês, e, distraidamente, eu passei em frente a um local proibido aqui no bairro. É proibido porque é um depósito de bujão de gás, cujo dono, quando vai fazer a entrega, deixa o portão aberto, e os cães Rottweilers, imensos e ferozes, ficam soltos no pátio, livres para atacar quem passa na rua. Eu já havia sido alertada sobre o fato, mas, de repente, eu estava na frente do portão proibido do bairro. Em seguida, ouvi fortes latidos e, quando eu olhei, amigos, lá viam as duas feras juntas para cima de mim. Sem um segundo para pensar no que fazer, eu enrolei a guia do meu cachorro bem apertada ao seu pescoço para ele não reagir. A guia estava na minha mão esquerda, levantei a mão direita com o mudra de Jesus que aprendi na apostila de mudras e disse a eles, em nome de Jesus Cristo, se afastem de mim. Não tirei os olhos deles e senti claramente que eles diminuíram a velocidade do ataque, mas já estavam a 4 metros de mim. Então, repeti a mesma ordem, em nome de Jesus Cristo, se afastem de mim. E os dois pararam na mesma hora. Então repeti a terceira vez, em nome de Jesus Cristo, se afastem de mim. E os dois voltaram para o depósito de gás e eu fui embora em paz com o meu cachorro. Eu quero frisar que não havia ódio em mim. Eu simplesmente amo cachorros, todos os cachorros. Eu só quis evitar uma tragédia e Jesus Cristo fez isso por nós. Ainda não posso acreditar que isso aconteceu. Eu quero agradecer a vocês, Renato e Karina, queridos, pois eu tenho certeza que o fato de eu estar muito leve e feliz naquele momento, após ter feito os comandos com o Renato e ter recebido o presente da Karina, contribuíram muito para salvar a nossa vida. Grande abraço, amor, agradeço a você, Paulo e Maria Lúcia, pois se não fosse pelo site Eu Sou Luz, eu não teria sobrevivido. Aliás, eu teria desmaiado de medo. Durante toda essa semana eu agradeci com devoção a Jesus e a vocês. Vitória sempre na luz, eu sou Nadir Mari. Nossa, de arrepiar, né? Só quem já foi atacado por cachorros sabe o que a Nadir está falando. Eu já fui atacado por cachorros quando eu não conhecia os ensinamentos e fui machucado terrivelmente. Isso aconteceu 3 vezes na minha vida. E quando eu conhecia os ensinamentos, eu fui atacado por um cachorro. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Eu estiquei a mão para frente, eu falei, Shiva, 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 e o cachorro voltou para trás. Então, não importa tanto o que você fala, mas sim que você fale com a luz, com seres elevados de luz, de preferência que você ponha a mão para frente. Se você tiver a mão esquerda, coisa que a Nadir não tinha, você põe essa mão esquerda no teu coração para que a luz flua com mais força. Mas vocês viram, mesmo sem ter a mão esquerda para atuar, só a mão direita para frente já foi o suficiente para a Nadir. Grande, grande depoimento, Nadir. Isso foi muito bom. Eu tenho certeza que isso vai ajudar os seus colegas de grupo aqui e
até a mim e Maria Lúcia, por que não, e todos nós, a termos mais fé e mais força, porque são depoimentos como esse, da demonstração, da ação dos ensinamentos, colocados em ação, em prática, é que realmente nós evoluímos e aprendemos. E criamos, né, coragem, porque, Mari, você pode ter certeza que este seu depoimento não só é uma história para nós, mas uma vivência. Uma vivência como se nós estivéssemos lá com você. E isso nos traz muita força. Muita. Eu quero completar esse assunto dizendo a você, Nadir, e a vocês que me ouvem, que o exemplo que a Nadir Mari nos passa hoje serve não só para espantar cachorros, mas tudo aquilo que nos ameaça. Sejam pessoas, bandidos, sejam pessoas da família que nos oprimem, isso é muito comum, a gente sabe, sejam falta de dinheiro, sejam pensamentos ruins. De repente você começa a ser atormentado por um pensamento negativo e ruim. Você faz a mesma coisa que a Nadir fez, estica a mão para frente, faz o muda de Jesus, ou então a mão completamente aberta para frente, com todos os dedos levantados. É assim que funciona. Nós colocamos o Cristo para atuar através de nós, saindo pela mão direita e combatendo aquela força que nos oprime. E quem faz isso encontra a vitória, assim como a nossa amiga Nadir encontrou. Esse é o caminho. Parabéns. Deus te abençoe, Mari, por você ter dividido este seu momento conosco. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.